É um prazer, não precisa nem repetir, esse momento que nós temos. Ele tem me dado muita alegria e tem dado muita alegria a muita gente. Você sabe do que eu estou falando. Eu quero ler para nós hoje, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Preste atenção na leitura do Evangelho. Marcos 2, de 1 a 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com Jesus conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, descobriram o telhado no lugar correspondente ao em que Jesus estava, e fazendo uma abertura no telhado, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas, que eram os especialistas na lei, copistas da lei, dedicados ao estudo da lei, estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações a respeito do que Jesus tinha acabado de dizer: Filho, os teus pecados estão perdoados. E o que é que eles arrazoavam nos seus corações? Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, então ele disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. É interessante, o ambiente é a cidade de Cafarnaum, um lugar onde Jesus fez muitas curas, operou muitos milagres. Ela está até hoje incrustada, plantada à beira-mar do Mar da Galileia, ao norte do Mar da Galileia. E ali foi um lugar onde Jesus morou muito tempo, durante aqueles 3 anos e alguns meses de atividade pública. Cafarnaum era o lugar para onde ele retornava sempre. Também foram em Cafarnaum onde aconteceram os maiores e a maior quantidade de milagres registrados no Novo Testamento, nos Evangelhos, feitos por Jesus. E este aqui é interessante. Interessante por quê? Porque Jesus está numa casa, a multidão chega, se ajunta, já não cabe mais ninguém dentro, nem ninguém do lado de fora, mas havia umas pessoinhas que tinham um amigo paralítico, e eles estavam inconformados que aquele homem não fosse curado porque não pudesse chegar onde Jesus estava. Foi aí que eles decidiram ser completamente politicamente incorretos em qualquer lugar, cultura, tribo ou região do mundo. Ninguém decide destelhar a casa do outro sem pedir licença. Mas foi o que eles fizeram. Eles simplesmente puseram o homem numa maca, enrolaram-no com cordas, a moçada subiu no telhado, ele ficou ali embaixo, alguns prontos para guiarem a subida, outros lá em cima, e eles não quiseram nem saber, destelharam a casa da pessoa onde Jesus estava falando. A casa não era de Jesus, era de um outro.
e baixaram o homem exatamente no lugar onde Jesus estava. Eles foram destelhando assim, está aqui, está aqui, está aqui, aqui. Está bem aqui embaixo, bem aqui embaixo. Vamos tirar aqui. A telha saindo, todo mundo olhando. Jesus olhou para cima e eles baixaram aquele homem no leito, até ali. E quando Jesus viu aquilo, diz aqui o Evangelho, o seguinte: vendo-lhes a fé, vendo a fé daquele grupo de amigos que tinham se mobilizado com essa intenção, vendo-lhes a fé, Jesus se compadeceu da situação toda, olhou para o homem que estava ali diante dele e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí, quando o perdão de pecados, quando a graça de Deus, o favor imerecido, a bondade livre, a orgia da misericórdia de Deus se manifesta perdoando o homem, na mesma hora a religião se interpõe. Mas não falaram com a gente. Quem foi que deu esse poder a esse rapaz aí de 30 anos em Cafarnaum de sair perdoando pecados? Isso é blasfêmia. Se fosse pelo menos no dia do Yom Kippur, lá no templo de Jerusalém, e que o sumo sacerdote fizesse uma declaração dessa, ainda assim, o sumo sacerdote não a faria de modo particular, singular, específico, com endereço, com nome e CPF. Filho, estão perdoados os teus pecados. Era o que eles pensavam. Esse indivíduo, fazendo isso aí por conta própria, sem mais nem menos, uma bagunça louca dessa, destelharam a casa do homem, baixaram o doente, e ele vai logo dizendo: filho, estão perdoados os teus pecados? Isso é loucura, isso é maluquice, isso é blasfêmia, disseram eles. Aí Jesus disse: por que vocês são mauzinhos assim? Por que os pensamentos de vocês só podem pensar com essas categorias teológicas, doutrinárias, religiosas perversas? Por que ao invés de vocês celebrarem o fato de que chegou aqui um indivíduo todo amarrado, paralítico, entrevado, limitado, dependente de outros 24 horas por dia, por que ao invés de vocês celebrarem a libertação dele, a cura dele, o milagre que perdoa os pecados dele e faz com que a vida dele encontre paz, por que vocês, ao invés de se alegrarem com isso, ficam discutindo teologia? Por que vocês ficam querendo discutir doutrina? Aonde é que vocês foram parar? Vocês ficaram malucos? O que tem importância agora? São as letras da lei? São os poderes da religião? O que é importante agora? É a preservação disso que vocês chamam de sagrado? Ou, de fato, é o bem de Deus se manifestando, se realizando, se oferecendo e se expressando da maneira mais direta possível a este homem? O que vale mais? E aí eles ficaram ouvindo. Jesus disse: olha, por que vocês estão com essa conversa furada? Blasfema é a conversa de vocês, tola é a conversa de vocês, louca é ela. Eu pergunto a vocês, o que é mais difícil? Eu abrir aqui a minha boca e apenas dizer para este homem: filho, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer a ele que é paralítico, está aqui no leito: levanta, toma o teu leito e anda. O que vocês acham mais difícil? Ora, do ponto de vista da religião, do ponto de vista da maior parte dos homens, o mais difícil é levantar o paralítico. O mais difícil é fazer com que o homem na cama, na maca, entrevado, possa agora se desentrevar, se liberar, ser libertado, ser desamarrado, pôr-se em pé, pegar a cama que o carregava e agora carregá-la para casa.
Isto é que os homens acham que é o mais difícil. Os homens acham que o mais difícil é curar câncer. Os homens acham sempre que o mais difícil é curar a AIDS. Os homens sempre acham que o mais difícil é aquilo que, aos olhos deles, se manifeste de uma maneira bastante física e os assuste, porque seja algo que esteja para além da capacidade deles de realizar. E Jesus, sabendo desse paganismo humano, porque essa é uma mentalidadezinha muito pequena, essa que acha que mais difícil do que perdoar pecados é curar paralíticos. Mas por que Jesus sabe e sabia que a mentalidade era esta, que a inversão das coisas é essa, que a mente humana sempre pensa que o extraordinário é aquilo que possa significar algo meio mágico, totalmente inusitado, chocante? Ele pegou e usou dessas categorias. O que é mais difícil? Mais difícil é dizer: estão perdoados os teus pecados, ou curar o homem e mandá-lo para casa andando agora? Porque ele sabia que na cabeça das pessoas, assim como na sua cabecinha aí onde você está, o mais difícil é dizer: levanta, toma o teu leito e anda. O mais difícil é curar o doente, é ou não é? Não precisa nem pensar muito. Por que você acha que as reuniões, os cultos, as religiões, as seitas, os grupos, que passam o dia inteiro fazendo propaganda de cura, ou que convidam você para fazer parte de 7 terças-feiras de milagre, 31 dias de libertação, todas essas coisas prosperam, crescem, se amontoam de gente para todo lado? A resposta é esta. É porque você, tanto quanto todo mundo, acha que o difícil na vida é ficar curado de um probleminha na pele. Ah, missionário, meu problema na pele. Ai, pastor, ai, apóstolo, ai, fui curado. Ai. Essas bobaginhas que a gente vê na televisão, a maior parte delas frutos de sugestão, não se sustentam na semana seguinte. 99% dos testemunhos de cura são impactos emocionais momentâneos. Eu não creio em cura? Creio demais, por isso é que eu não creio em palhaçada, vocês entenderam? Creio mesmo que Deus cura. O que eu estou dizendo é que a cura de Deus não é essa brincadeira que está aí. Mas porque a maioria das pessoas realmente acha que o que é extraordinário, o que é milagre, é fazer com que um paraplégico levante-se e ande, Jesus disse: ora, usando a logiquinha pequena de vocês, para que vocês saibam que eu, o Filho do Homem, tenho autoridade para perdoar pecados, então prestem atenção. Virou-se para o paralítico e disse: levanta, toma o teu leito e anda. E o homem na mesma hora ficou curado. E carregando o seu leito foi para casa, cheio de alegria, a multidão mergulhou em profunda estupefação. Significa dizer o quê? Que o que é importante nessa vida é receber uma cura no corpo? Às vezes é, às vezes, nem sempre. Às vezes é. E quando seja, e houver fé, assim será. Mas Jesus usa esse argumento da cura física apenas para pegar a alavanca da convicção da crença pagã popular que acha que cura física é o máximo, e disse: já que é assim que vocês acham, já que vocês pensam que o difícil é abrir a boca e dizer a um homem doente: levanta, toma o teu leito e anda, e ele levantar-se, eu vou fazer assim agora, apenas e sobretudo, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados. E então disse ao homem: levanta, toma o teu leito e anda. Os milagres de Jesus, as realidades inusitadas que ele não operou num concurso de força para ver quem era o mais poderoso, como os religiosos falam.
Eu já vi tanta coisa ridícula, já vi crente discutindo com budista, por exemplo, e dizendo quem Buda curou? Quem Buda curou? Buda já curou alguém? Buda curou alguém? Fez algum milagre? Ressuscitou dos mortos? Olha, o meu Jesus ressuscita dos mortos. É uma palhaçada, parece que puseram no Vale Tudo, os dois ali. Jesus não sobe nesse ringue. Jesus não está disputando com Buda, nem com Maomé, nem com Confúcio. Esses aí são homens bem intencionados, amantes do bem, que procuraram no seu lugar, na sua geografia, na sua geração, encontrar o que eles conseguiram de melhor para pacificar a vida, iluminar o pensamento. Apenas isto. Jesus não entra nesse rol. Ele não entra nessa briga, não sobe nesse ringue. Ele, Jesus, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Buda é um servo, Maomé é um servo. Eu fico com uma pena enorme de ver a religião querendo, é o cristianismozinho ali, brigando com o islamismozinho, com o budismozinho, fazendo de Jesus um ídolozinho, uma coisinha horrorosa, feia, nojenta. Jesus não tem nada a ver com isso, não. Ele não está nessa disputa. Ele não está mostrando quem é que tem mais poder. Ele é ele não tem que provar nada. Por isto é que ele simplesmente usa esse elemento pagão da convicção humana para dizer, já que vocês pensam que é assim, então olha só, como eu tenho o poder de perdoar pecados mesmo. Meu filho, levanta, toma o teu leito, vai para casa, anda. Porque a coisa toda tem a ver apenas e exclusivamente com uma realidade. A gente sofre de muitos males nesta vida. Tem gente que está me vendo aí sentindo dores. Dores nos ossos, dores musculares, dores ciáticas, problemas no fígado, problemas nos rins, problemas respiratórios, problemas emocionais graves, problemas muitas vezes de ordem neurológica atingindo o cérebro e as funções comportamentais. Outros estão atingidos por males diversos. São desde psicossomatizações que estouram na pele ou que se manifestam em órgãos de choque no corpo, até mesmo baixas imunológicas que permitem que o indivíduo seja penetrado por toda sorte de agressões virais ou de qualquer outro tipo. Além disso, existe também o fato inexcusável de que esse corpo é um corpo de morte, frágil, quebradiço, cansável, adoecível. Disto todos nós sabemos. Disto a vida dá testemunho todos os dias, a existência não nos deixa equivocados a esse respeito. O que é importante, no entanto, mais do que qualquer coisa que me doa, mais do que qualquer mal que me aflija, mais do que qualquer desconforto do qual eu queira ficar livre, mais do que qualquer problema econômico que eu queira resolver, mais do que qualquer coisa que seja o tema da minha necessidade de milagre, que seja a razão pela qual eu, de modo pagão, embarco nas correntes da religião, embarco nessas cadeias de preces sem fim, pagãs, que o indivíduo acha que se ele cumprir o roteiro inteiro, no final Deus vai atendê-lo. E é justamente por isso que você vem sendo explorado tanto tempo, é por causa dessa ideia pagã que está fixada em você e que é abusada, usada, manipulada contra você. Mas é por causa dessa doença que está na maioria das pessoas que Jesus quebra esse paradigma, justamente dizendo, olha, eu vou curar só para dizer a você que mais importante do que curar o paralítico é que ele se levante perdoado. Um paralítico curado da sua paralisia, que se levantasse daquele leito sem perdão, continuaria paralítico, coxo, manco, enfermo e desgraçado. Dá para me entender? Dá para me entender que você que está aí, todo sarado, barriguinha de tanquinho, todo bonitinho, a mulher também saradinha, que maravilha, correndo para todo lado, dá para entender que você está longe ainda de estar saudável?
Você é apenas a sua máquina que está funcionando e que provavelmente o software que roda aí dentro desse computador esteja totalmente destruído e desgraçado de culpa, de angústia, de desejo de morrer, de vazio, de falta de significado para qualquer coisa. Você beija as bocas, elas não te satisfazem. Você abraça, mas não acolhe nem é acolhido. Você faz sexo, mas continua sem saber o que é amor. Você enche a cara, mas não sabe o que é alegria. Você fuma um beck, mas de fato não vai a lugar nenhum, fica só morgado e abobalhado. Você está aí o tempo todo achando que esses elementos que você vai pegando na vida, incorporando a sua existência, que vão fazer de você um indivíduo melhor, mais saudável, mais alegre, mais feliz, mais pronto para a vida. Enganado está você, você sabe disso. No fim só tem uma coisa que importa. Não é se eu estou numa cama, morrendo, ou se eu estou num trapézio rodando. Isso aí tem uma importância relativa, muito relativa, circunstancial. No fim só tem uma coisa importante. É saber se o homem que está na cama morrendo está perdoado. E saber se o cara que está rodando no trapézio está perdoado. Porque quem não está perdoado, está ferrado. Você entendeu? É simples assim. Não adianta ficar com 1000 elucubrações. Se você estiver perdoado, pode estar morrendo. Você está saudável. Se você não está perdoado, você pode estar correndo. Você está doente. É por isso que quando Jesus cura, em geral, a gente vê aqui na tradução, a tua fé te salvou, o que de fato significa a mesma coisa, a tua fé te curou, porque Jesus curava querendo significar com aquilo uma salvação mais profunda, dessa que não cura só o corpo, que cura o espírito, a consciência, que pacifica o indivíduo e que diz a ele: os teus pecados estão perdoados. É para isso que eu estou aqui hoje, para dizer a você que Jesus perdoa pecados, perdoa os seus, qualquer um. Às vezes o indivíduo vai para aquela cama, para aquela maca de doença, é por causa do pecado. Não que haja um julgamento de Deus em cima dele, você pecou, vai para a cama, não, o pecado que põe você lá, é a culpa que põe você lá, é a somatização da sua culpa que põe você lá. É essa massa falida de culpa que acaba colocando você lá. Isso é que se chama de somatização. Acontece na sua psique, na sua mente, vira carne, vira soma, vira corpo, vira doença. No entanto, se você receber hoje, pela fé, ouvir essa palavra de Jesus que diz: filho, filha, os teus pecados já estão perdoados. Eu já os levei na cruz, já não há mais débito para você se você crer. E se você quiser começar uma vida nova hoje, se você crer nisto, você vai saber o que é importante, com saúde ou sem saúde. Agora, muito provavelmente, pode ser que se o que gerou essa doença em você tenha sido culpa acumulada, pode significar que na hora em que você recebeu o perdão, se apropriar dele pela fé, saber que está tudo pago e consumado, quitado, você está livre. Pode ser que os mecanismos que deflagraram esse processo, geraram essa enfermidade que virou carne em você, que se somatizou em você, esses mecanismos, uma vez quebrados, o sintoma desapareça como doença, como enfermidade. Eu quero convidar você a continuar ouvindo o Evangelho. Não tem fim, é para sempre. Por isso eu convido a você a ir ao meu site, o www.caiofabio.com. Vá lá e leia, ouça a rádio, ou então também clique na Vem Ver TV. E você entra de graça, se registra com o seu nome, e-mail, dados simples, envia, você já está autorizado a entrar e assiste 24 horas do que eu estou falando aqui e muito mais. Quem está indo lá sabe o benefício que está recebendo. Eu, no entanto, quero convidar você para estar comigo daqui a pouco, no Teatro La Salle, na 906 Sul, às 19 horas. Venha,
traga os seus amigos, venha com alegria, venha ouvir o Evangelho. E também toda quarta-feira eu convido você para estar comigo na QI 13, Conjunto 2, Casa 5, na Tenda do Caminho. Você está vendo imagens de ambas as coisas, do La Salle e da Tenda do Caminho. Na Tenda do Caminho é quarta-feira às 20 horas. Venha e tome cuidado com o seguinte, é uma rua simples, pequena, residencial. Não entre parando seu carro, procure parar mais distante, venha a pé, chegue com calma e não pare na frente da garagem de ninguém, tá bom? Eu aguardo você domingo ou quarta-feira e aguardo você agora. Entre na internet, vá ao meu site, comece a viajar e você vai saber o que é o Evangelho, qual é o benefício dele para você e como quem crê de fato anda liberto. Era isso que eu queria falar. Deus abençoe você muito, 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 muito mesmo, tá bom? Até a nossa próxima reunião, até o nosso próximo encontro. Tchau, então.